Olá, meus curiosos e curiosas! Bem-vindos ao Curiosamente! Você quer aprender a ganhar dinheiro criando vídeos como esse para o YouTube, sem precisar de muitos inscritos e sem precisar aparecer na frente das câmeras? Clique no primeiro link da descrição para aprender a criar um canal muito lucrativo no YouTube e comece a ganhar em dólar. Ao todo, eu recebi 400 mil reais nesse canal. Sobreviver na vida selvagem é uma tarefa bem difícil. Alguns animais evoluíram para correr a velocidades incríveis e por longas distâncias, para fugir de predadores com dentes afiados. Já outros animais acabaram desenvolvendo formas fatais de lutar contra seus inimigos. O que será que acontece quando o animal invade o território de outro na vida selvagem? Mais especificamente, o que acontece quando eles invadem o território dessas formigas? O que acontece é que elas abrem fogo contra ele de forma frenética. O ataque dessa colônia de formigas é digno de um filme de artilharia pesada. Elas disparam verdadeiras armas químicas contra seus inimigos. Você já ouviu falar do ácido fórmico? O abdômen das formigas da família Formica rufa contém uma glândula venenosa que libera ácido. A substância passa por um pequeno canal até um reservatório, onde ele fica guardado até que a formiga decida usá-lo. Assim que elas detectam uma possível ameaça, que pode ser tanto um predador como algum animal distraído que estiver por perto, a artilharia começa a disparar os jatos de ácido. Se você acha que animais tão pequenos são completamente indefesos, você está completamente enganado. Elas usam a base do seu abdômen para mirar na direção da ameaça e disparam. E é claro que a precisão não é lá essas coisas, mas existem muitas formigas em uma colônia e elas compensam isso com a sua quantidade. Na vida das formigas, o mais importante é a sobrevivência do grupo. Muito diferente dos humanos, elas atuam como se fosse um único indivíduo, não pensando duas vezes antes de se sacrificar para proteger o formigueiro. O trabalho em equipe permite que elas afastem predadores enormes, como os ursos. Sempre que os predadores invadem o território desses pequenos insetos, eles precisam atravessar um escudo de ácido, capaz de corroer as membranas mucosas. O esforço para enfrentar essas formigas simplesmente não vale a pena. Melhor tentar encontrar uma presa com menos poder de fogo. Substâncias venenosas são uma arma poderosa no mundo animal. Os humanos aprenderam a ficar longe de insetos e répteis venenosos. Mas você já ouviu falar de um primata venenoso? Esse é o Slow Loris, um membro da família dos lêmures. E apesar da sua aparência de bichinho de pelúcia, ele esconde um truque bizarro debaixo das mangas. E não, isso não é apenas um ditado. Essa espécie de primata possui glândulas venenosas sob a pele dos braços. Sempre que ele se sente ameaçado, ele esfrega os braços para liberar essa substância venenosa e usa seus pequenos dedos para espalhar ela por todo o corpo. Como se isso não fosse o suficiente para afastar os predadores, ele cobre os próprios dentes com a substância. E caso um predador seja ousado o suficiente para se aproximar, ele pode usar os dentes para morder a ameaça e injetar o veneno diretamente na sua corrente sanguínea. A substância não tem nenhum efeito nos humanos, mas é capaz de causar um choque anafilático em animais que decidirem tentar comer os pobres lêmures. Na natureza, nenhum animal sobrevive por acaso. E se você ver um animal tão lento quanto esses lêmures vagando por aí, pode ter certeza que eles têm algum truque secreto. Por via das dúvidas, melhor não mexer com quem está quieto. Os lagartos de chifres definitivamente se encaixam nessa mesma categoria. Esses caras têm tantas formas diferentes de se proteger contra ataques de inimigos que é praticamente impossível incluí-la em sua dieta. Ele tem espinhos, consegue se camuflar no ambiente e tem um padrão de movimentos em zigue-zague capaz de confundir qualquer oponente. Em momentos de nervosismo, esse lagarto pode encarnar um peixe baiacu e se incha todo para parecer maior e tentar causar medo em quem for louco o suficiente para mexer com ele. Como se tudo isso não fosse o suficiente, o que mais surpreende nesse lagarto é a sua habilidade de atirar sangue pelos próprios olhos. É um pouco nojento, mas também é um pouco incrível ao mesmo tempo. Quando encurralado, esse réptil pode atirar um jato de sangue pelo canto dos olhos a uma distância de até 5 metros. Jorrar sangue não é o tipo de habilidade que se espera de um animal vivo. Ele faz isso bloqueando a passagem de sangue que vai do corpo para a sua cabeça. Isso causa o aumento da pressão nos vasos sanguíneos e faz com que pequenos vasos que ficam na lateral das pálpebras explodam. É um mecanismo de defesa, no mínimo,
Curioso, toda essa performance confunde os seus predadores. Receber um jato de sangue pode ser um tanto desconfortável, sem contar que o sangue deles tem um efeito venenoso quando entra em contato com a boca e olhos de animais da família canina. O único ponto fraco dos lagartos de chifre são as aves predadoras. O seu superpoder não tem efeito nenhum sobre elas. Consegue imaginar algo mais nojento que receber um espirro de sangue de um lagarto? O pepino do mar talvez seja um dos poucos animais capazes de vencer essa disputa. Na vida submarina, é difícil imaginar um animal mais pacato que o pepino do mar. Normalmente, eles se contentam com uma vida sem muita emoção. Eles apenas ficam no fundo do mar, filtrando pequenas partículas de alimento que flutuam na água. Os outros animais marinhos olham para o pepino do mar e acham que vão fazer um favor ao pobre pepino, colocando um fim na sua vida sem graça. E não há perigo nenhum em tentar um ataque. Afinal, que mal um pepino pode me fazer, certo? Errado. Enquanto muitos animais se borram de medo em momentos de ataque de predadores, o pepino do mar, bem, ele também se borra todo, mas não de medo. Esse animal desenvolveu a habilidade de projetar os seus intestinos, que são lotados de toxinas letais, para fora do corpo. As toxinas são muito fortes e afastam qualquer predador que estiver por perto. A vida marinha pode ser um tanto peculiar, e ao mergulhar pelos oceanos, talvez você acabe se deparando com uma esfera gigantesca flutuando. Esse é um fenômeno em que pequenos peixes se reúnem em um círculo enorme. E não é um tipo de ritual maligno submarino. Esse foi um mecanismo de defesa que os cardumes encontraram para conseguir se proteger em mar aberto. É uma estratégia muito utilizada pelas sardinhas, que quando nadam separadas, ficam indefesas contra os predadores. Mas ao formar grupos de 10 a 20 metros de diâmetro, com até 10 metros de altura, conseguem se proteger da maioria dos predadores. Consegue imaginar um círculo desse tamanho? É simplesmente enorme, mas esses cardumes circulares têm vida curta e não costumam durar mais do que 10 minutos. Assim que a ameaça vai embora, os peixes se separam. Agora espere um momento. Se você é um predador faminto e vê um cardume enorme de peixes parado no meio do mar, é impossível ignorar. Os predadores marinhos também se adaptaram. Os peixes-espada, por exemplo, atacam o cardume em alta velocidade, perfurando e ferindo as sardinhas, dando voltas e voltas para se alimentar dos peixes. Os golfinhos usam suas caudas e atacam o grupo de baixo para cima, pegando todas as sardinhas que estiverem ao seu alcance. O trabalho das baleias é um pouco mais fácil. Elas simplesmente abrem suas bocas enquanto nadam na direção desse grande banquete giratório. Parece que quanto menor o animal, mais bizarras são as formas que ele encontra para se defender. Essa nova espécie de aranha, que vive em regiões desérticas do Marrocos, são um exemplo perfeito disso. Elas são as únicas que fogem de ameaças assim, dando cambalhotas. É diferente de suas parentes, as aranhas douradas, que vivem na Namíbia e podem fugir de ameaças se transformando em uma bola e rolando pelas dunas de areia. As aranhas do Marrocos usam suas próprias patas para ter mais velocidade, e assim elas conseguem rolar não só morro abaixo, mas também morro acima, e até mesmo contra o vento. Ela é a verdadeira aranha ninja, chegando a atingir velocidades de até 2 metros por segundo, que é o dobro da velocidade que ela conseguiria atingir se decidisse correr de forma comum. A descoberta dessa espécie acabou inspirando novos projetos na biomecânica, e um protótipo de robô que se move usando a mesma técnica foi desenvolvido. Pesquisadores acreditam que esse protótipo pode ser utilizado na agricultura, no fundo do oceano e até mesmo em explorações do planeta vermelho. Se inscreva no canal e cheque os nossos outros vídeos para conhecer mais sobre esses assuntos. E eu te vejo na próxima. Até mais!